Olá, eu sou a H Precária e eu vou falar um pouquinho do meu processo nas artes para vocês. Vou fazer 30 aninhos no fim do ano. Nasci em São Paulo, capital, e renasci em Natal, RN. Toda a minha formação foi em Natal. Fiz graduação em artes visuais e o mestrado em artes cênicas, que eu terminei recentemente, agora em março. E todo esse processo de pesquisa nas artes, eu pesquisei as questões que envolvem o corpo, por isso que eu me interessei muito pela performance art. Questão. Outra coisa que eu me interessei muito nesse processo foi o espaço urbano, porque o espaço urbano é um espaço muito rico e te dá o retorno na hora do que você está fazendo. Então o seu trabalho sempre fica com uma forma meio maleável, digamos assim, porque as pessoas colocam esse trabalho no lugar ou de não arte, ou de loucura, ou de protesto, ou fica nesses lugares em que fricciona todos esses lugares. Então me interessou muito estar nesse lugar. Bem, por quê? Porque eu sempre me interessei por esse público espontâneo, por esse retorno da vida cotidiana. É, e não só isso, porque eu acho que estar no espaço público, assim, te coloca em questão muito mais rápido. Então eu sempre quis enfrentar esses lugares de descoberta, de autodescoberta. E por isso que as primeiras séries que eu fiz de performance no espaço público eu chamei de identidade. É, uma das primeiras ações eu fiz em frente ao cartório de notas, que fica na Avenida Senador Salgado Filho, que é uma das principais avenidas da cidade. É, e esse trajeto eu fiz caminhando da UFRN até esse cartório, que são cerca de 2 a 3 quilômetros, 15 a 20 minutos caminhando. Então eu vou descrever a ação. Eu caminhei de roupa social da UFRN até o cartório, com uma bacia nas mãos, garrafas de água e xerox do meu RG. Chegando em frente ao cartório, eu distribuí essa xerox do RG para as pessoas que estavam lá e me despi. E fiquei só de calcinha de renda transparente. Despejei a água na bacia e passei recolhendo de volta o RG, jogando nessa água da bacia, diluindo essas informações. Daí eu me deitei no chão entre essa roupa que eu tirei e a bacia do outro lado. Fiquei lá deitado cerca de 30 minutos no sol de 30 graus de Natal. E depois eu levantei, recolhi tudo e voltei caminhando o mesmo trajeto, só que só de calcinha. Então, esse trajeto de volta foi assim o mais longo da minha vida, porque as pessoas começaram a se manifestar de uma forma muito agressiva, né? Na ida, quando eu estava de roupa social, mesmo com uma bacia nas mãos, eu era invisível, porque eu estava encaixado na normatividade da coisa, né? Então eu estava normal. A partir do momento em que eu estava só de calcinha, os carros da avenida cruzavam faixas inteiras, 3 faixas para me encontrar, para buzinar, para gritar. Os transportes públicos, as pessoas colocavam a cabeça para fora para gritar, para se manifestar. E foi esse trajeto inteiro com essas manifestações. Então, o que significa isso, né? Esse processo me fez pensar as normatividades do corpo e o quão a gente está encaixotado em certas caixinhas, né? Quando a gente vê alguém na rua ou vê alguém, a gente já começa a encaixotar elas na nossa cabeça, né, no nosso juízo. Essa pessoa é mulher, é homem, é branca, é preta, ou ela tem cara de ser tal coisa. E o que eu sinto é que a performance ela explode essas caixinhas e dá tempo, mesmo que seja o tempo da performance, mas dá um tempo de a gente tentar reorganizar essas ideias para tentar localizar o que está acontecendo, né? Então eu acho que a performance é potente nesse lugar. Outra ação que eu chamei de identidade, que foi um projeto que foi financiado pelo FIC, do município de Natal,
E daí eu fiz o projeto, eram 30 dias de performances na cidade, com o corpo todo coberto, com um figurino que na cultura japonesa é chamado de Zentai. E a gente fazia ações. Eu pude contratar mais 3 artistas, que foi a Sansarará, o Ivan de Mello e o Roger. E a gente, é, e a gente fazia ações diversas, cada um trazia de si suas questões e apontava lugares que a gente podia fazer intervenção e a gente ia. Uma das ações que a gente fez foi na biblioteca da cidade, a única biblioteca pública que estava fechada há mais de 4 ou 5 anos para reforma, rolando dinheiro público nisso e não abria e sem data de previsão para abrir. Então a gente foi com esses figurinos lá na frente dessa biblioteca e fazendo sinal de silêncio, remetendo a esses símbolos da biblioteca, né, que tem que fazer silêncio dentro dela. Então a gente estava fazendo silêncio fora dela, questionando esse lugar, né, público, com dinheiro público rolando, muitos anos parado e sem previsão de abertura. Nesse processo, então, eu pude questionar também esses estereótipos todos que a gente carrega, né? Por exemplo, meu nome de batismo é Natan, que vem do hebraico e significa presente de Deus. Esse nome já diz muito da minha trajetória, ou de onde eu vim, e as crenças dos meus progenitores. E não só isso, né? O nosso primeiro documento perante a lei é a certidão de nascimento. Então nele já tem as expectativas do que a gente tem que cumprir na sociedade, né? Então vem o nome, vem a cor, vem o gênero, vem a filiação. E fora esse documento oficial, também tem outras diversas expectativas que quando a gente nasce nos é jogada compulsoriamente, né? E no meu caso era ser homem, heterossexual e eventualmente bolsonarista. Então, é, nesses processos de questionar esses estereótipos, eu senti a necessidade de romper muitas coisas para poder seguir com o que pulsa aqui dentro, né? Que é muito mais forte do que esses estereótipos, né? Que são os nossos desejos e as nossas vontades perante a vida. E H então surgiu nesse processo. H e Natal estão muito associadas, porque ser H para mim é ter uma certa autonomia perante a vida e poder romper com essas expectativas que não são obrigatórias, né? Não são obrigatórias. Por que não são obrigatórias? Então, H para mim é ser sem gênero. Eu gosto muito e me identifico muito com as pessoas que se dizem não binárias. Apesar de eu não gostar muito do termo, porque eu acho que o termo em si, você precisa negar a existência de algo para poder existir. Então eu não acho legal isso. Eu acho que a gente tem a possibilidade de criar outras histórias, de criar outras palavras, outros símbolos. E então para mim é isso, sou H precária. A performance, ela brinca com esses signos, né? Com esses símbolos que a gente carrega no corpo ou inconscientemente. E quando a gente está em ação, a gente faz uma espécie de malabares com esses signos. E a gente brinca com isso, né? E nesse processo de misturar signos, a gente transforma, cria algo, não sei se novo, mas transforma a normatividade. É, então, eu precisei criar um signo para mim, para sair desse julgo todo que me foi imposto, né? De ser Natan. Então, eu comecei aí na essência das palavras, que são as letras. E aí eu cheguei na letra H. E a letra H, ela tem uma múltipla personalidade na nossa fonética. Porque se você colocar ela junto com algumas letras, ela impede a pronúncia, ela dá uma emperrada na pronúncia, né? Que é o CH, o LH. Ou se você usa o H na frente do A, se torna um verbo, né? Que é o verbo haver. E se você coloca o H depois do A,
vira uma interjeição, que é tipo, ah, um grito, ou sei lá. Então, eu gosto dessa multiplicidade do H e mesmo que às vezes parece que não faz sentido o H ali, que não tem som, né? É uma existência que tá ali, mas não tem som. Então eu gostei muito dessa multifaceta da letra H. E aí eu me identifiquei e, e foi aí que eu me nomeei. E foi me nomear, nesse processo de me nomear, que eu comecei a reconstruir essa forma de estar e ser no mundo. Eu só posso falar sobre isso e me chamar dessa forma por conta de uma trajetória de lutas de pessoas anteriores a mim. Eu só posso dizer que não quero gênero depois de uma briga muito longa do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQI+. Então, seria muito fácil eu falar, não quero nada disso, não quero gênero nenhum. Mas não foi um processo fácil, foi um processo de muitas lutas. Tanto é que eu cheguei a esse lugar de eu não querer gênero, porque eu acho que é uma caixinha a mais que interfere no nosso processo de conviver com o outro. É, por exemplo, teve um fato que aconteceu comigo esses dias, que eu fui ao mercado comprar linguiça. Desculpa os vegetarianos, eu chego lá um dia e, e aí chegou minha vez de pedir, aí eu pedi a linguiça. Oi, bom dia, me vê uma linguiça, tanana. Daí o açougueiro foi buscar a linguiça. Só que tinham dois rapazes, dois senhores na fila, na minha frente, pedindo para o outro açougueiro. Daí um fulano falou pro outro: Ei, fulano, quer dizer então que você gosta de linguiça? Daí o fulano respondeu: fulano, eu até gosto, mas só se for assada. Daí os dois começaram a rir destrambelhadamente. E, enfim, eu peguei minha linguiça e fui-me embora, né? Mas aí eu comecei a entrar num processo, assim, de culpa, né? Olhando para o corpo, olhando para as minhas vestimentas, tentando entender o que é que despertou isso, né? Nessas pessoas. Até eu virar a chave e, e jogar a culpa para eles, porque não é minha, né? E essa masculinidade tem essa fraternidade, né? De se unir e notificar para o ambiente todos e todas que não fazem parte dessa fraternidade. Então, é uma masculinidade muito fraca, muito enfraquecida, muito burra. É, e, e eu não faço parte dela. E não quero fazer parte dela. Então, mas eu também não sou mulher. Eu não me vejo como mulher. E são estereótipos, são performances. Cada sociedade tem sua forma de expressar esses estereótipos, mulher e homem. Mas por que que a gente precisa estar nessas duas caixinhas, né? A gente pode estar em outras. Já deu a hora de estourar esses lugares, né? Porque olha o mundo como que tá hoje. Eu acho que a gente tem autonomia de transformá-lo. E então o meu processo de transformação é esse. Começa por uma coisa simples, que pode ser um nome, mas atrás de todos esses signos tem um monte de violências, né? Então eu posso dizer que ser H é uma das minhas maiores performances, porque ela é cotidiana e, e são nos pequenos detalhes, assim. Até a peça de roupa que eu escolho, tudo que eu formo é uma construção diária. E isso é bonito, não deixa a gente estacionados. É, uma das coisas que agora eu quero desenvolver na minha vida é a linguagem neutra, neutra, que dilui essa questão de gênero feminino masculino, porque a gente dá gênero até para os objetos, né? O sol, o sol masculino, a lua feminina. E eu acho interessante que os espiritualistas também colocam esses estereótipos nas suas crenças, né? E chamando energia feminina ou energia masculina. Aí você questiona, mas o que é energia masculina? A energia masculina é o sol, é a força, é o foco, né? Virilidade,
o vigor. Aí você fica assim. Mas e a energia feminina? Ah, é o cuidado, é o afeto, é a lua, o amor, não sei o quê. Então, reforça muito esse lugar dos estereótipos e de colocar o feminino subjugado ao masculino. Eu acho, assim, uma das coisas interessantes que eles falam é que a gente tem que buscar o equilíbrio dessas energias, né? Mas não deixa de estereotipar essas caixinhas. Então, é, eu acho que a gente tem que romper com isso. E uma dessas formas é a linguagem. E eu quero muito me apropriar da linguagem neutra, mas não é um processo fácil, é um processo que também é diário. E, e enfim. Bem, então pra mim a performance ela é minha vida diária, mas eu também tenho a possibilidade de criar cenas no espaço urbano ou no espaço fechado. É, E é por isso que eu gosto muito de associar a identidade com a rua, porque tudo que acontece na rua é esse corpo fluxo, né? É um, porque na vida a gente tem esses dois pontos, que é o começo dela e o fim dela. Entre ela é um fluxo de vida. E eu acho que a nossa identidade é isso. A gente abraça uma história que veio atrás da gente, mas a gente tem a capacidade de ir abraçando os acontecimentos da vida e transformando ela. E então não temos tempo de ficar carregando caixinhas e estereótipos mais na minha visão e na minha vida, na minha perspectiva. Eu não quero ficar carregando caixinhas nas costas. Eu quero construir outras possibilidades de se estar no mundo. E é isso. Muito obrigada, Bolid, por esse convite. E eu deixo esse videozinho aí pra vocês, falando um pouquinho desse processo maluco de, de vida.